Sabe, às vezes as pessoas me perguntam por que eu quero entrar para a política. E a verdade é que não foi por causa do poder, jamais. Porque se fosse pelo poder, eu teria escolhido o caminho mais fácil. Ficar em silêncio e aceitar que as coisas são assim mesmo. Mas eu não consigo. Eu olho ao meu redor e vejo tanta desigualdade. Vejo pessoas trabalhando o mês inteiro e ainda tendo que escolher entre pagar uma conta ou colocar comida dentro de casa. Vejo o jovem desistindo dos seus sonhos porque nunca tiveram uma oportunidade. Vejo gente boa sendo esquecida enquanto outros usam a influência apenas para benefício próprio. E eu me pergunto, quando foi que servir as pessoas virou uma disputa de ego? A política deveria ser sobre cuidar de gente, deveria ser sobre sentar à mesa e pensar em quem mais precisa, deveria ser sobre construir pontes e não muros. Eu sou um jovem e talvez muitos achem que juventude significa falta de experiência, mas eu acredito que a juventude também significa coragem para sonhar com um mundo diferente e disposição para lutar por ele. E sabe qual é uma das primeiras coisas que um político deveria se preocupar? Sabe qual é? O futuro. Porque governar não é pensar nos próximos 4 anos, é pensar nas próximas gerações, certo? É pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, nas crianças que ainda nem nasceram. E quando eu olho para o mundo, eu percebo que existe algo muito maior do que disputas de poder, o meio ambiente. Porque o nosso futuro está em jogo. O meu futuro, o seu futuro, o futuro de todos, o futuro de todos nós. A cada ano que passa, vemos as mudanças acontecendo diante dos nossos olhos. O calor se torna mais intenso, os recursos naturais se tornam mais escassos e muitas vezes tratamos a natureza como se ela fosse infinita, mas ela não é. Nós herdamos a terra dos nossos antepassados, mas a tomamos emprestada das próximas gerações. E a grande pergunta é: que tipo de mundo nós vamos deixar para aqueles que virão depois de nós? Porque desenvolvimento sem responsabilidade não é progresso, é destruição disfarçada de crescimento. E não existe economia forte em um planeta doente. Não existe qualidade de vida quando falta equilíbrio. Não existe futuro quando ignoramos os sinais do presente. Talvez seja por isso que eu acredito que a política precisa voltar a ter propósito. Porque política não deveria ser sobre quem grita mais alto. Deveria ser sobre quem escuta mais profundamente. Não deveria ser sobre alimentar o próprio ego. Deveria ser sobre proteger aquilo que pertence a todos nós. As árvores que nos dão sombra, as águas que sustentam a vida, o ar que respiramos, a esperança de quem ainda acredita em dias melhores. Porque no fim das contas, a maior herança que podemos deixar não é um nome em uma placa, é um mundo melhor do que aquele que encontramos. E eu acredito que ainda há tempo. Tempo para mudar hábitos. Tempo para tomar decisões mais conscientes. Tempo para escolher líderes que entendam que cuidar das pessoas também é cuidar do planeta. Porque o futuro não é um lugar para onde estamos indo. O futuro é algo que estamos construindo agora. E cada escolha feita hoje será sentida amanhã. Por isso, eu me recuso a acreditar que não podemos fazer a diferença, porque grandes mudanças começam com pequenas atitudes. E toda transformação começa quando alguém decide se importar. Então, a pergunta que eu deixo é: quando os nossos filhos perguntarem o que fizemos para proteger o futuro deles, qual será a nossa resposta? Porque o tempo está passando.
E o amanhã já começou. E eu não quero entrar para a política para ser admirado, certo? Eu quero entrar para fazer a diferença. Porque eu sei que existem pessoas que só precisam de uma oportunidade. Pessoas que não querem privilégios, querem dignidade, querem ser vistas, ouvidas e respeitadas. E eu também sei que o poder pode mudar algumas pessoas. Mas eu espero que se um dia eu tiver a honra de ocupar um cargo público, eu nunca me esqueça de quem eu sou. Que eu nunca deixe de ouvir, que eu nunca perca a sensibilidade diante da dor do outro. Porque o verdadeiro líder não é aquele que está acima das pessoas. Você está entendendo? É aquele que caminha ao lado delas. E se um dia eu disputar uma eleição e perder, tudo bem. A gente tenta de novo. Porque os nossos sonhos não podem depender apenas de uma vitória. Se a intenção for verdadeira, a missão continua. E eu não vou mudar por causa do poder. Se eu mudar, que seja para me tornar uma pessoa melhor, mais humana, mais justa, mais comprometida, porque o cargo passa, o título passa, os aplausos passam, mas o impacto que você deixa na vida das pessoas permanece. No fim das contas, eu não quero ser lembrado como alguém que venceu uma eleição, certo? Eu quero ser lembrado como alguém que escolheu se importar. Como alguém que, mesmo diante das dificuldades, decidiu acreditar que era possível fazer diferente. Talvez eu não consiga mudar o mundo inteiro, mas se eu puder mudar a realidade de uma única pessoa, dar esperança para uma única família, abrir portas para quem nunca teve oportunidades, então tudo isso já terá valido a pena. Porque política, para mim, nunca foi sobre poder, sempre foi sobre pessoas. E enquanto existir desigualdade, injustiça e gente precisando ser ouvida, eu vou continuar fazendo o quê? Tentando. Porque algumas batalhas são grandes demais, certo? São grandes demais para serem vencidas por uma eleição. Mas elas jamais serão vencidas se ninguém tiver coragem de começar. Pela ordem.